Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. É uma grande alegria e um grande privilégio estar com os irmãos. E essa circunstância me traz algumas coisas à memória e algumas saudades. Pelo fato de não ter energia. Por quê? A nossa família, nós vivemos por quase 6 anos em Moçambique como missionários. E por muito tempo, em algumas igrejas, eu tive o privilégio de pregar nessa circunstância, onde não tinha microfone, onde não tinha energia. E vocês percebem que eu falo baixo. Então o Eduardo veio perguntar para mim: Sandro, algum problema? O gogó tá bom? Eu falei: sem problemas. Sem problemas. Essa é uma alegria que me faz recordar esse momento. Mas uma outra alegria é que eu não estou vendo nenhum relógio, então eu posso pregar 2 horas que também não vai ter problema. E lá eu tinha esse privilégio, que eu poderia falar muito tempo. Pode ficar tranquilo, meus irmãos, sem brincando. Mas é uma grande alegria mais uma vez estar com os irmãos e poder compartilhar da palavra de Deus. Minha esposa Clarissa está ali, com a nossa filha mais velha Rafaela, a nossa filha do meio Micaela foi para a salinha, e nós temos também o João. Então é uma grande alegria como família estarmos aqui. E eu quero convidar os irmãos para abrir as Bíblias, nossas Bíblias, no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29. Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29. E a palavra de Deus diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento a palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. E eu quero orar, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu grandioso amor, obrigado pela tua graça, pela tua soberania, obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas, obrigado porque se estamos aqui reunidos, é pela tua graça e pela tua misericórdia, foi porque o Senhor nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz por meio do teu Filho Jesus Cristo. Deus, que o Senhor use a tua palavra para falar aos nossos corações. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Que em todo o tempo nós possamos olhar para Ti. Que em todo o tempo o nosso foco esteja somente em Ti. É o que eu te peço e agradeço, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, lendo esse texto, tem algumas
coisas que me vêm à mente. Quando a gente olha lá para trás, para a maneira como o Evangelho foi pregado, a preocupação dos apóstolos, ou melhor, deixa eu ir um pouco mais para trás, a preocupação dos profetas no Antigo Testamento era apontar para Cristo. As pessoas do Antigo Testamento estavam preocupadas em apontar para Cristo, aquele que haveria de vir. No Novo Testamento, os apóstolos apontavam para Cristo, a obra dele que havia acontecido na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, o seu martírio, o seu sofrimento, a mensagem dele, mas também a missão que ele deixou para os apóstolos, mas também para nós. E em todo o tempo que a gente olha esse processo de desenvolvimento do Evangelho, a gente percebe que esse desenvolvimento, ele não tem só uma doutrina, mas ele também tem a prática dessa doutrina. Então a gente não pode entender e pensar ou imaginar que não, peraí, eu aprendi a doutrina muito bem, porém eu não pratico isso. E isso tem cada vez mais se perdido dentro das igrejas, porque a nossa preocupação é ter uma doutrina muito boa, mas na hora que saímos dos nossos prédios, a doutrina ficou dentro da igreja, e lá fora parece que nós procuramos viver de outra maneira. Mas se nós sabemos a nossa verdadeira identidade em Cristo, nós devemos viver essa verdadeira identidade, não só aqui dentro, mas também lá fora. Mesmo que eu esteja em meio a cristãos ou a não cristãos, as pessoas precisam entender a verdadeira identidade da minha vida em Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a carta de Paulo à igreja de Colosso, ou quando a gente olha para a epístola de Colossenses, a gente percebe a preocupação de Paulo em deixar uma doutrina e mostrar para essa igreja a doutrina que eles foram ensinados, porque falsos ensinos estão adentrando na igreja. E quando a gente olha falsos ensinos adentrando na igreja, Paulo tem a preocupação de falar com essa igreja. E aí ele mostra, então o Eduardo leu aqui, dos versículos 13, ele falando sobre a excelência da pessoa e a obra de Cristo. Mas por que ele faz isso? Porque existiam alguns assuntos que estavam adentrando aquela igreja e que estavam tirando o foco das pessoas de Cristo. Onde tinha alguns assuntos, como o gnosticismo, como o legalismo, como o misticismo e o ascetismo. Eu não vou ter tempo para explicar todas essas palavras, mas, por exemplo, eu vou falar do gnosticismo, que era uma sabedoria daquela época, onde as pessoas usavam um grupo restrito para dizer que o Evangelho só estava naquele grupo. E a preocupação de Paulo em mostrar que, peraí, não, o Evangelho não está nesse grupo. Cristo veio, Ele sofreu, Ele morreu pelos nossos pecados e o Evangelho é público. Nós devemos pregar Cristo ressurreto, Cristo crucificado e ressurreto a todas as pessoas. E essa é a preocupação de Paulo com aquela igreja, em falar que o Evangelho deve ser pregado publicamente.
E por que eu estou falando isso? O tema da minha mensagem é Cristologia e Missão. Cristologia e Missão. Por quê? Porque não tem como nós sermos uma igreja missionária se nós não estivermos com um foco em Cristo. Não tem como nós sermos uma igreja cristológica se nós não tivermos uma prática missionária. Se nós temos a doutrina, nós devemos ter a prática dessa doutrina. E isso tem se perdido. Evangelismo, missões. O que é isso? O que são essas coisas? Normalmente, o que tem acontecido? A sua oferta para missões. E aí a gente manda a oferta para a junta de missões mundiais, para a junta de missões nacionais, e a gente acha que é somente o envio financeiro. E as nossas vidas? E nós? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? O que nós temos aprendido domingo após domingo, será que nós temos praticado? E aqui Paulo, ele vai bater com o foco de mostrar a doutrina, para que uma falsa doutrina não entre na igreja, e que eles não percam o foco em Cristo, para que o foco deles continue em Cristo, sabendo do martírio de Cristo, do sofrimento de Cristo, da mensagem que ele deixou, mas também da missão que ele deixou, da mensagem que ele mesmo é. Michael Green, ele diz o seguinte: quase todo teólogo não gosta de evangelismo, e quase todo evangelista não gosta de teologia. Parece que as coisas estão separadas, mas não estão. Quando a gente olha para as cartas de Paulo, a estrutura da carta dele é doutrina, prática da doutrina. Doutrina, prática da doutrina. A gente pode olhar as cartas dele e a gente vai fazer essa divisão. Porque essas coisas não andam em separado. Pelo contrário, quando a gente vai para a carta de Tiago, qual que é a preocupação da carta de Tiago? Em mostrar que não adianta nós termos uma doutrina saudável se nós não tivermos uma prática saudável. Doutrina, mais prática da doutrina, vai gerar o quê? A glória de Deus. Doutrina, mais prática da doutrina, vai gerar a glória de Deus. Nós, cristãos, entendendo a nossa identidade, vamos viver de maneira saudável para espalhar a glória de Cristo. Chris White, ele fala o seguinte: não deveria haver missões na igreja sendo levada adiante sem que haja profundas raízes teológicas firmadas no solo da Bíblia. Que não haja teologia que não cause impacto missionário, que não haja missões que não tenha fundamentos teológicos. Se nós sabemos e entendemos o nosso fundamento, nós também vamos entender a prática do nosso fundamento. Meus irmãos, entrando no texto, eu quero trabalhar 3 pontos com os irmãos. E aqui, na estrutura do texto, os irmãos vão perceber uma linguagem que a gente chama de, para que não sei se tem algum professor de português aqui, mas tem um artifício literário aqui, uma linguagem literária que a gente chama de quiasmo. É quando existe uma repetição sintática de elementos, e aí ela faz em ordem invertida. Então, quando a gente olha para o versículo 24, o que a gente enxerga ali? A gente enxerga o sofrimento, o que eu estou chamando de martírio.
quando a gente vai para o versículo 25, o que a gente enxerga ali? A gente enxerga a missão. Versículo 24, a gente enxerga o sofrimento, e eu chamo de martírio. No versículo 25, a gente enxerga a missão. No versículo 26, a gente enxerga a mensagem. Então, martírio, mensagem e missão. E aí no versículo 27, a ordem é invertida. A gente enxerga a mensagem. No versículo 28, a gente enxerga a missão. E no versículo 29, de novo o sofrimento, o martírio. Então os pontos que eu quero trabalhar com os irmãos é o martírio, a mensagem e a missão. E depois, o martírio, a missão e a mensagem. E os outros é mensagem, missão e martírio. Então, essa ordem invertida que o texto nos traz. Então, quando a gente olha, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Esse é o versículo 24. Agora olha o versículo 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo explica a sua condição de ministro de Cristo. E aqui ele vai não só explicar a sua condição, mas ele vai discorrer sobre o seu ministério com foco em Jesus, que é o centro da sua pregação. E quando a gente olha no versículo 24, o apóstolo ele afirma que o seu regozijar, ele se regozija, ele se alegra no seu sofrimento pela igreja de Colossos. Porque, mesmo ele não tendo fundado essa igreja, ele tem a oportunidade de ensinar essa igreja, de cuidar dessa igreja, para que ela se livre dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas. Então a preocupação dele é com a saúde da igreja. A preocupação dele é em fazer com que a igreja esteja em todo o tempo olhando para Cristo. Mas foi por meio do ministério de Paulo que Epáfras foi convertido. E então Paulo preparou Epáfras para plantar a igreja, não só em Colossos, mas em Hierápolis e Laodiceia. Então, olha que interessante, foi por meio da vida e do ministério de Paulo que Epáfras fundou essa igreja. E Epáfras então foi pedir ajuda a Paulo, para dizer os falsos ensinos que estavam adentrando naquela igreja. Paulo inclui os irmãos de Colossos nos seus sofrimentos. Por quê? Porque para que os irmãos olhem para ele e entendam que o fato dele estar preso, ele estava preso por pregar o evangelho. Ele estava preso porque ele foi pregar o evangelho aos gentios. E os judeus, quando olharam aquilo, falaram: como assim? Os judeus achavam que o evangelho, o Messias, era somente para o povo dele. E é por isso que quando a gente escuta, ou quando a gente lê o mistério do evangelho, é justamente essa união entre gentios e judeus cristãos, gentios e judeus cristãos, que formam então o corpo de Cristo, a nova aliança. Então, quando Paulo vem e ele começa a pregar para os gentios, os judeus começam a ficar bravos com ele, e então levam ele para a prisão. Grande parte dos judeus não aceitava a inclusão dos gentios no plano da salvação.
Eles não aceitavam isso. Paulo diz que a sua prisão aconteceu para que ele pudesse completar o que restava das aflições de Cristo. É como se o sofrimento de Cristo continuasse por meio da vida de Paulo. Por quê? Porque todos aqueles que ouviram da mensagem e que passaram a pregar essa mensagem, passaram a ser perseguidos. Então era como se eles estivessem perseguindo o próprio Cristo. Meus irmãos, quando Paulo, que ainda era Saulo, quando ele vinha no caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele, o que ele disse? O que Jesus disse para ele? Saulo, 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 por que me persegues? Ele não falou, por que você persegue os cristãos? Por que você persegue o meu corpo? Ele falou, por que me persegues? Então o que Paulo está colocando aqui é que esse sofrimento dele, o fato dele estar preso, é continuação do sofrimento de Cristo. Meus irmãos, e Paulo sabia que o ministério dele ia ser de sofrimento. E eu quero ler alguns textos com os irmãos. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Diz assim, eu estou lendo numa outra versão, mas o Senhor lhe disse a Ara, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha que interessante, o Senhor disse, e aí, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí outra coisa, outro texto, 2 Coríntios 11, 23 a 28, eu também vou ler na área. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha que interessante, Paulo falando sobre a vida de sofrimento dele, mas em momento algum ele está aqui se vitimizando. Pelo contrário, a preocupação dele é que ele entende que tudo isso é por causa de Cristo e do Evangelho de Cristo que está sendo pregado por meio da vida dele. Esse é o martírio dos versículos 24 e 29. Esse é o martírio. No versículo 29, Paulo diz que ele trabalha e luta ao máximo possível para cumprir o seu ministério. A preocupação dele é com o Evangelho de Cristo, é com a glória de Cristo, é que esse Evangelho seja espalhado, é que a glória de Cristo seja espalhada. Essa é a preocupação dele.
Aqui está presente uma combinação que se encontra em evidência na Bíblia toda: a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Porque a gente sabe que se dependêssemos de nós não estaríamos aqui. Mas é pela graça, pela misericórdia de Deus é que estamos aqui. Cada um de nós sabe do nosso coração. E a gente sabe que nós fomos arrancados das trevas e levados para a luz, juntamente com Cristo, e por Ele, e para Ele, e para a glória dEle. Meus irmãos, então esse é o martírio. Esse é o martírio. E agora a gente entra nos versículos 25 e 28, que eu coloco como a missão. Versículos 25 e 28, ele diz assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Versículo 28, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? Paulo, ele inicia o versículo 25 falando: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês. E aqui, Paulo, ele se coloca como um escravo de Cristo, um servo de Cristo, mas um escravo no sentido de aquela pessoa que depende totalmente do seu Senhor. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue pregar, cumprir, praticar nada sem a dependência do seu Senhor. Então ele mostra aqui a dependência, uma dependência total a Cristo. Ele mostra que não é por meio da inteligência dele, não é por meio da força dele, mas é por causa do Evangelho de Cristo e por meio de Cristo que ele está fazendo isso. Então ele mostra para as pessoas o sofrimento dele, o martírio dele, mas ele mostra para as pessoas a missão dele, que é pregar Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a preocupação dele, em cumprir o ministério que Deus confiou a ele, de pregar o Evangelho de Cristo aos gentios. E é o Evangelho que nós cremos hoje por causa de Cristo, porque Ele nos alcançou. E é esse Evangelho que nós temos que entender como Paulo, e entender que é a nossa missão em pregar Cristo crucificado e ressurreto em todos os lugares que nós tivermos. Para os nossos vizinhos que não conhecem a Cristo, para os nossos familiares que não conhecem a Cristo, colegas de faculdade, escola, trabalho, essa deve ser a nossa preocupação: pregar Cristo crucificado e ressurreto. E aqui, Paulo, ele trabalha em 3 palavras, aqui mais no versículo 28, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando. Olha que interessante, a palavra que Paulo explica, como ele fala, anunciando, essa palavra quer dizer, é o fato da gente falar publicamente do Evangelho, pregar publicamente do Evangelho. Seria uma palavra usada para evangelismo. É nós anunciarmos esse Cristo crucificado e ressurreto a todas as pessoas que não conhecem. A partir do momento que Cristo me alcançou, que Ele me tirou das trevas, que Ele me fez olhar para o meu coração e entender o quão podre eu sou, eu era, eu me arrependo desses pecados e olho para Ele falando: obrigado, Senhor,
porque o Senhor me fez enxergar coisas que eu não enxergava. É essa a preocupação de Paulo com a igreja. E é por isso que ele fala, em Cristo, ou este Cristo, nós anunciamos. Nós anunciamos. Nós anunciamos. Nós pregamos. Nós proclamamos. Nós evangelizamos. Nós falamos deste evangelho. Mas ele continua advertindo. Outras versões usam a palavra admoestando. Outras versões ainda usam a palavra aconselhando. Agora, é muito interessante que tanto a primeira palavra como a segunda, eles apontam que a gente vai proclamar aquilo que está nas Escrituras. A gente vai aconselhar, a gente vai admoestar, a gente vai advertir a partir das Escrituras, apontando para Cristo. E aí ele fala outra palavra, advertindo a todos, ou seja, admoestando, exortando, aconselhando, mas ele vai para outra palavra, e ensinando a cada um em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E aí ele vai falar a última palavra. Ele falou primeiro anunciar Cristo, aconselhar, ou admoestar, ou advertir em Cristo, e ensinar. Ou seja, Paulo nos mostra aqui que nós temos várias maneiras de ensinar. Nós temos várias maneiras de ensinar. E o ensinar aqui é por meio da pregação, mas é por meio de uma escola bíblica, é por meio de treinamentos que nós temos. Nós temos várias maneiras para proclamar Cristo crucificado e ressurreto. Quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos aconselhando, nos aconselhamentos a gente vai apontar para quem? Para quem é perfeito. Cristo. Nós não somos perfeitos, mas Cristo é, e nós devemos apontar para Ele. E quando nós vamos ensinar o quê? Cristo. Então essa é a preocupação de Paulo. Essa é a preocupação de Paulo. Nós anunciamos, que quer dizer, proclamamos publicamente. Nós aconselhamos, exortamos, corrigimos ou advertimos alguém em Cristo. E nós ensinamos. Ou seja, o que ele quer dizer com esse ensinar? Nós doutrinamos alguém. E doutrinamos essa pessoa a partir de quem? De Cristo. Para quem? Para Cristo. Para que essa pessoa olhe para Cristo e não para nós. Cabe reforçar aqui, meus irmãos, que a missão de Paulo no mundo era exatamente proclamar abertamente, publicamente, as boas novas de Cristo. Essa era a preocupação dele também com a igreja de Colossos, com a igreja de Colossenses. Por quê? Porque estava adentrando falso ensino de que o evangelho de Cristo era somente para um público seleto, onde esse líder recebia uma revelação e só ele poderia passar para esse grupo seleto. E Paulo está falando que não é isso. O evangelho de Cristo é público e ele deve ser anunciado a toda e qualquer pessoa. Meus irmãos, chegando no último ponto, nos versículos 26 e 27. Nós trabalhamos o 24 e o 29, o 25 e o 28, e olha só o que está no centro: a mensagem.
versículos 26 e 27. Ele está no centro dessa estrutura do texto. Ele está no centro. Ele é a mensagem do sofrimento de Paulo. É a mensagem da missão de Paulo. E os versículos 26 e 27 dizem assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha que interessante, a referência a Cristo como o mistério de Deus. A referência aqui de Cristo como sendo o mistério de Deus, ao fato de que Jesus estava presente no Antigo Testamento, mas ele estava presente no Antigo Testamento de maneira velada. Como assim? As pessoas pregavam olhando para Cristo que ainda não tinha vindo. As pessoas pregavam Cristo que ainda não tinha vindo. Eles olhavam para o futuro. Quando a gente olha Isaías 53, a gente olha o profeta Isaías anunciando o sofrimento, a morte de Cristo. Então eles pregavam com uma preocupação daquilo que haveria de vir, daquele que haveria de vir. Mas ele foi anunciado na antiga aliança de várias maneiras, por meio de tipos, de figuras, de símbolos e instituições, como sacrifícios, ou até mesmo sacerdócio. Ou seja, Jesus está na Bíblia judaica de forma misteriosa e oculta. Porque lá eles olham o Messias que haveria de vir. E o Messias veio. E eles não receberam esse Messias, porque eles não estavam preocupados com o Messias. Eles estavam preocupados com a cultura deles. O que Cristo mais fez foi bater na cultura judaica, em mostrar: olha o coração de vocês. Enquanto vocês estão preocupados se os meus discípulos comem sem lavar as mãos, o que importa não é o que entra, mas é o que sai. E Jesus estava apontando para o coração deles. Qual que é a motivação de vocês com tudo isso? O Messias veio, porém eles não o receberam. Eles não aceitaram Cristo como Messias. E aí Paulo começa a pregar. E Paulo era o quê? Um judeu. Um judeu que tinha sido formado na melhor escola judaica, pelo melhor judeu daquela época, Gamaliel. Então, Deus usa um homem muito bem estruturado no judaísmo, conhecedor do judaísmo, praticante, e que quando Cristo se revela a ele enxerga a beleza de Cristo, a beleza do sofrimento, da morte, da mensagem e da missão de Cristo. E ele começa a ser o pregador desse evangelho. Ele começa a ser o pregador desse Cristo, desse Messias. E Paulo não tinha medo, e ele adentrava as sinagogas, ele adentrava os centros filosóficos daquela época, e ele falava de maneira culta, junto com aquelas pessoas, e mesmo aquelas pessoas não acreditando na mensagem de Paulo, eles davam a oportunidade para Paulo, porque eles sabiam que aquele cara era um doutor, e ele conhecia muito. Mas a preocupação de Paulo não estava em mostrar o conhecimento dele,
mas em pregar Cristo crucificado e ressurreto. Essa era a preocupação dele. Meus irmãos, não existe um martírio, um sofrimento sem Cristo. Não existe uma missão sem Cristo. E aqui Paulo mostra que não existe uma mensagem sem Cristo. Paulo contrasta com os ensinamentos do gnosticismo, que estavam invadindo as igrejas daquela região. E aí ele vai mostrar o tempo inteiro que o foco da mensagem, ou que a mensagem, é o próprio Cristo. As pessoas estavam dizendo que eles recebiam revelações especiais, e o que o Paulo estava falando ali é que não, que o que Cristo tinha revelado já estava ali. A sua mensagem qual que era? O Evangelho é anunciado abertamente ao mundo, não em reuniões especiais. É por meio das Escrituras que Cristo se revelou ao mundo. E Ele deixou a missão e a própria mensagem dele. Cristo é o fundamento e a mensagem da missão. E aí ele fala, no final do versículo 27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E o interessante, eu quero ler uma frase aqui, Robert Murray, que ele fala: quando o coração de um pecador é aberto pelo Espírito Santo, a beleza e a excelência do nosso Senhor e Salvador são mostradas a Ele. O coração abraça interiormente a Cristo, unindo-se a Ele. Cada novo vislumbre de Cristo renova na alma o seu ato interno de apegar-se ao Senhor Jesus. Cada reprovação, cada tentação, cada queda no pecado, todo luto faz com que a alma, mais seriamente, com firmeza, abrace plenamente o Senhor Jesus. E assim, pela fé contínua, Cristo pode ser dito como habitando no coração. A gente começou falando sobre isso. Nós conhecemos de onde nós saímos, nós sabemos onde nós andávamos. E Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, por meio de Cristo e para Cristo. Meus irmãos, o que nós conseguimos enxergar aqui é a supremacia do próprio Cristo. É a grandeza, a majestade de Cristo. Cristo Jesus faz a obra expiatória. O que é isso? Ele morre pelo pecado das pessoas, mas o que ele começou lá atrás ainda será preenchido pelos anunciadores do Evangelho. Nós devemos ser esses anunciadores. Nós precisamos levar adiante o Evangelho de Cristo. É como se Cristo não tivesse sofrido na sua morte na cruz, mas que o corpo de Cristo continuasse a sofrer para anunciar a cruz. Nós temos essa responsabilidade. Paulo mostra o martírio, o sofrimento dele. Paulo mostra a missão dele, mas Paulo mostra a mensagem. O próprio Cristo, que foi por isso que ele sofreu. E é por isso que ele está preocupado em cumprir a missão dele, por causa de Cristo, que é a mensagem. A cruz não é somente a mensagem, mas a cruz é o método para anunciarmos a mensagem. A cruz não é somente a mensagem, mas ela é um método. Ela é um método para anunciar a mensagem. É o que Deus quer que nós assumamos para anunciar. É preciso ter morte,
é preciso ter disposição, é preciso sofrer pelo nome de Cristo para anunciar a mensagem, a fim de que ela seja espalhada. A fim de que ela seja espalhada. Meus irmãos, algumas aplicações para nós. Quando a gente olha para esse texto, e aqui eu quero primeiro falar aos homens, nós temos como responsabilidade em anunciar, em advertir, em ensinar o Evangelho de Cristo em nossos lares para a nossa família. É nossa responsabilidade, é o sacerdócio do lar. Nós devemos ser o cabeça da nossa família. É nossa responsabilidade em mostrar para a nossa família o martírio, a missão, mas a mensagem, o próprio Cristo, e estruturar a nossa família em Cristo, independentemente do sofrimento. É a nossa responsabilidade. Mas também aos líderes das igrejas, ou aos líderes da igreja, é responsabilidade desses irmãos de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Deus confiou um rebanho aos pastores dessa igreja. E é responsabilidade desses pastores em apontar para Cristo e fazer com que essa igreja pregue Cristo crucificado e ressurreto. Meus irmãos, eu quero concluir aqui lendo o texto que o Eduardo começou lendo. Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grandioso amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque sabemos que ela não volta vazia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, trabalhe em nossos corações, para que possamos olhar para Ti em todo o tempo. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a proclamar a Tua mensagem, a proclamar Cristo crucificado e ressurreto. Nos ajude, Senhor, a olhar para Ti e a vivermos para Ti.
Senhor, que o Senhor seja sempre o supremo, o majestoso das nossas vidas. Senhor, não deixe com que as coisas do mundo atrapalhem o nosso relacionamento contigo. Pai, trabalhe em nossos corações, para que nós tenhamos uma doutrina alicerçada em Ti, mas que também nós tenhamos uma prática alicerçada em Ti, ó Pai, na Tua palavra. E assim nós possamos Te honrar, Te glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto a Ti. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de proclamar Cristo crucificado e ressurreto. E, Senhor, que aqui nós sejamos animados a isso, exortados a isso por meio da Tua palavra, mas que nós sejamos encorajados a proclamar Cristo crucificado e ressurreto para aquelas pessoas que não Te conhecem, porque um dia nós fomos alcançados, nós tivemos as nossas vidas transformadas e nós somos gratos a Ti por isso. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.